E Jesus disse: aquele que sobe por outra parte. Então, ele subiu do inferno para a terra. E aqui ele veio para matar, roubar e destruir. São as três funções dele. Ele não é o pastor legítimo, não é o verdadeiro. Ele não vem dar a vida pelas ovelhas. Ele não vem para salvar as ovelhas. Ele não vem para libertar as ovelhas. Ele não vem para conduzir essas ovelhas ao aprisco eterno, à morada celestial, à Nova Jerusalém. Pelo contrário, esse falso pastor, ele conduz as ovelhas para o lago de fogo e enxofre. É o destino daqueles que seguem esse falso pastor. Então, ele identifica-se e diz que ele é conhecido pelas ovelhas, porque ele dá a vida pelas ovelhas. As verdadeiras ovelhas de Cristo são aquelas que aceitam, que acreditam que ele veio e deu a vida por nós na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou, está vivo para todo sempre. Está sentado à direita do Pai, onde continua intercedendo por nós, sempre. Então um dia estaremos com ele para sempre. As verdadeiras ovelhas ouvem a sua voz, seguem a Jesus, seguem as orientações de Jesus que estão contidas na palavra de Deus. Depois nós temos aí a carta de Paulo a Tito, indicando algumas coisas necessárias, algumas coisas importantes, são condições para que alguém possa assumir o papel de um pastor dentro de uma igreja. Então, não é qualquer pessoa. A palavra de Deus tem aí os moldes, né? Tem aí as referências, tem aí as condições para que alguém seja pastor. Então, se você conhece algum pastor que não está dentro dessas condições, é porque esse pastor não é o pastor ministério de pastor. Ele é um administrador colocado pelos homens para administrarem a igreja. Porque o legítimo pastor dado por Jesus à igreja, ele se enquadra perfeitamente dentro dessas exigências que estão aí na carta do apóstolo Paulo a Tito. E nós vamos ver também lá a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, falando sobre isso. Então, veja bem que são exigências, são condições para que alguém seja realmente um pastor. E nós vamos ver que, ao contrário do que acontece hoje, uma das principais condições para alguém ser um pastor é não amar o dinheiro, não amar a riqueza, não buscar proveito financeiro do seu ministério de pastor. Então, se você sabe de alguém que está se aproveitando do ministério de pastor para enriquecer, você já identificou que esse não é um legítimo pastor. Ele não tem um ministério de pastor. Ele é apenas um administrador financeiro, podendo ser administrador de outras coisas também, mas é principalmente então um administrador financeiro e não um ministério de pastor. E aqui Pedro então adverte que o pastor deve sempre lembrar-se de que ele é um copastor do pastor principal, que é Jesus Cristo. Então nenhum pastor na terra ele é dono da igreja, mas não, ele trabalha para o dono, ele trabalha para a cabeça do corpo, que é a igreja. Então ele é um copastor, ele nunca vai ser realmente um pastor que domina sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo. Então devemos sempre lembrar-nos disso aí. Você, pastor, trabalha para o sumo pastor, e um dia você vai ter que prestar contas diante dele de como você exerceu o seu ministério aqui na terra. A nossa lição aí, nós temos aí parte 1, Jesus, o sumo pastor. Tópico 1, Jesus, o pastor supremo. Tópico 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Tópico 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Depois nós temos aí parte 2, as características do verdadeiro pastor. Tópico 1, um caráter íntegro. Tópico 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. Tópico 3, exemplo para a família.
Depois nós teremos na parte 3 o ministério pastoral. Tópico 1, a missão do pastor. Tópico 2, uma missão polivalente. Tópico 3, o cuidado contra os falsos pastores. Então, dentro da nossa introdução está escrito assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então, nós acreditamos que o ministério de pastor é o ministério mais difícil de ser alguém aí usado por Deus para isso. Porque ele envolve uma coordenação. O pastor tem na sua mão uma coordenação de todo o trabalho da igreja. Ele que vai direcionar cada um para o lugar que ele deve ficar, que ele deve exercer a sua função. Então ele vai organizar aí os diáconos, os presbíteros, né? Aí no caso de hoje, aí, do molde da nossa igreja, aí, os evangelistas, né? E ele vai ter que coordenar todo o trabalho da igreja. Quem vai evangelizar? Quem vai trabalhar mais com aí um grupo de música? Quem vai trabalhar lá na secretaria, vai administrar ali a parte financeira e auxílio a ele? Quem vai pregar? Quem vai cantar? Quem vai varrer a igreja? Quem vai limpar? Então tudo ficou a cargo desse líder. E ele vai ter então que coordenar todo esse trabalho. Veja bem que o trabalho é muito difícil, muito complicado, porque está aí um trabalho que lida diretamente com as pessoas. Veja bem que o apóstolo não tem assim tanto contato com as pessoas. O evangelista também não tem tanto contato com as pessoas. O profeta também não tem tanto esse contato com as pessoas, em geral. E nós vamos ver até o ministério de mestre, que ele tem contato com um grupo que ele está ali ensinando, na maioria das vezes, e não com o geral. Ele não tem aí a responsabilidade de coordenar, mas apenas de ensinar. Já o pastor, ele tem todo um trabalho complexo para fazer, ele tem um contato direto com as pessoas vão pedir aconselhamento, ele terá que visitar pessoalmente cada uma dessas ovelhas. O pastor terá que ter sabedoria para aconselhar cada um, direcionar cada um para Deus. Ele tem aí a incumbência de orar por todos. Então, é um trabalho muito difícil, complicado, e que pouquíssimas pessoas são escolhidas para essa tarefa. Então, é um trabalho que nós podemos dizer que é o principal hoje na igreja. Nós podemos ver que a igreja, na atualidade, ela depende quase que totalmente da escolha feita de quem vai ser o pastor. Veja bem, se a escolha foi feita errada, toda a igreja vai sofrer com isso. Então é muito importante essa pessoa, e ela deve ser escolhida, mas dentro dos critérios bíblicos. Deve-se tomar muito cuidado ao se colocar alguém para ser um pastor. O que nós não vemos na igreja atual, principalmente a igreja brasileira. Então se colocam pessoas que sabem administrar financeiramente, mas se esquecem que a administração da igreja é principalmente espiritual. Um pastor precisa mais de oração do que ter aí um diploma,
ter aí uma capacitação humana. É mais necessário a intimidade com Deus. É mais necessário conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus dessa palavra, conhecer intimamente a Deus. Por isso que os apóstolos deixaram essa parte administrativa e disseram: nós vamos cuidar do principal, nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos orar. Nós vamos nos dedicar a esse ministério, que é o mais importante. Então, hoje nós vemos que esse ministério de estudar, de ler a palavra de Deus, passar horas e horas estudando a palavra de Deus e passar horas e horas orando, foi deixado de lado, porque se ocupa muito tempo com a administração material da igreja. Então, o pastor, ele deveria apenas coordenar e não se envolver diretamente com essas coisas materiais. Ele deveria ter mais tempo para a oração, para o estudo da palavra de Deus, porque isso é que vai valer mais na sua administração eclesiástica. É isso que vai valer mais para Deus. Deus está olhando mais para essa parte. Valoriza muito mais a parte espiritual do que a parte material. Agora, por que o pastor trabalha tanto? Por que sofre tanto? Porque ele às vezes passa por tantas dificuldades, porque não sabe delegar funções. Então o pastor, ele deve olhar na igreja. Jesus já colocou ali pessoas para auxiliá-lo. Os vários ministérios estão presentes ali e aqueles que vão auxiliá-lo diretamente também estão ali. Agora ele precisa saber enxergar essas pessoas que Deus colocou na igreja para ajudá-lo. E precisa colocá-las no seu devido lugar para ajudá-lo. Então muitos pastores sofrem muito, trabalham muito e perdem muito tempo em outras coisas que não são tão necessárias como a oração e o estudo da palavra. Por quê? Porque não souberam delegar funções às pessoas. Não colocaram as pessoas nos seus devidos lugares para trabalhar auxiliando o seu ministério. É isso que acontece na maioria das igrejas de hoje. Quando o pastor valoriza o ministério dos outros, automaticamente o seu ministério será valorizado, será abençoado, será destacado. Então, um líder deve saber que ele não é o chefe, mas ele é o líder. E líder precisa de liderados. Ele vai exercer a sua função espiritualmente. Todos vão saber que ele está ali porque Deus colocou ali. Deus está, através dele, fazendo aquele trabalho. E como é que as pessoas vão identificar Deus numa pessoa que está envolvida só com as coisas materiais, não acha tempo para as espirituais? Então, é preciso que ele tenha essa qualidade principal, que é buscar primeiro as coisas espirituais, estar concentrado sempre no estudo da palavra de Deus, na oração. As outras coisas, ele terá auxiliares para fazer esse trabalho. Ele vai apenas coordenar e não ficar envolvido com essas coisas. Parte 1, Jesus, o sumo pastor. Tópico 1, Jesus é o pastor supremo. Tópico 2, o pastor conhece essas ovelhas. Tópico 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Tópico 1, então, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13, 20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento, Lucas 1,32. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então aqui em Hebreus, Jesus aparece como o supremo, o grande, pastor das ovelhas.